Bem-vindos a mais uma análise. A janela de transferências abriu e, como já era de se esperar, o Flamengo agiu com a força de um protagonista. A bola da vez é o zagueiro Vitão, de 25 anos, que veio do Internacional. E olha, não foi uma contratação qualquer. A gente está falando de um contrato longo, até o fim de 2029, e um investimento, assim, pesadíssimo, cerca de 10 milhões de euros. Isso dá uns 65 milhões de reais pagos à vista. A chegada de um jogador desse calibre, com esse custo todo, já impõe um debate imediato sobre o papel dele. Então, a grande questão que fica é: o Vitão foi trazido para ser um pilar, um titular indiscutível que chega para assumir a posição? Ou ele é, na verdade, a personificação da nova estratégia do clube, um reforço de luxo para dar profundidade e elevar competição, começando ali como uma opção no banco? Eu vou defender que um investimento dessa magnitude é uma sentença, né? Ele veio para jogar. E eu vou pelo caminho exatamente oposto. A qualidade do Vitão é inegável, claro. Mas a contratação dele, para mim, é o sintoma mais claro de uma filosofia de montagem de elenco para dominar o calendário. Ele chega para ser a peça mais qualificada de um banco de reservas que muitos times do Brasil sonhariam em ter como titular. Ou seja, um reserva de luxo, mas no sentido mais estratégico da expressão, sabe? E o próprio material que a gente tem em mãos aponta firmemente para essa direção. Olha, a minha posição se baseia numa lógica muito simples e, assim, muito fria do futebol: a financeira. Um clube, mesmo um com o poderio do Flamengo, não vai alocar 65 milhões de reais à vista e ainda por cima perdoar uma dívida com o Inter por um atleta que vai ser uma opção secundária. Um contrato de 5 anos não é um aceno para o futuro, é uma aposta no presente imediato. Isso é um movimento para consolidar a zaga, para resolver uma carência ou para elevar o patamar dos 11 que começam o jogo. O material de análise sustenta isso quando descreve o status dele lá no Inter. Vitão não era só mais um, ele era uma das vozes ativas do vestiário. Chegou a ser capitão e foi um dos poucos pontos positivos de um time que quase caiu. Liderança, segurança, isso são atributos que se colocam em campo, não se guardam no banco. E a cereja do bolo, claro, é a inclusão dele na pré-lista da seleção brasileira. Isso não é um selo de bom jogador para compor elenco, né? É um atestado de performance de elite que exige titularidade. O fato de ser um desejo antigo da diretoria só confirma que existe um plano claro para ele ser protagonista. Entendi seu ponto, mas eu enxergo esses mesmos fatos por um prisma completamente diferente. A contratação do Vitão é a tradução mais pura e cristalina da estratégia do Flamengo para uma temporada que a gente sabe que vai ser brutalmente longa. A comissão técnica, segundo a análise que temos, que é o quê? Ter jogadores de qualidade em todas as posições para poder rodar o elenco sem perder qualidade. O Vitão não é uma exceção a essa regra, ele é o exemplo perfeito dela. O material é cirúrgico nisso. Ele aponta a necessidade que o técnico Felipe Luiz sentiu. Ele sentiu falta de uma dupla para o Danilo, para alternar em alguns momentos com os titulares Léo Pereira e Léo Ortiz. A função dele está textualmente desenhada aí: alternância, rotação. É a garantia de que o nível não vai cair. Não tem muita margem para interpretação, sabe? A própria expressão de que ele chega para brigar por titularidade ao longo da temporada já é a confissão de que a vaga não está garantida. Ele não chega para tomar a posição de ninguém. Ele chega para qualificar a disputa e ser a solução quando o time precisar. E vamos combinar, no calendário brasileiro, isso significa jogar muito, mas não ser o titular absoluto dos jogos mais importantes. Tá, mas vamos aprofundar a questão financeira, porque eu acho que é aí que está o ponto central da nossa discordância. 10 milhões de euros. Vamos colocar esse valor em perspectiva. Isso põe um Vitão entre as contratações mais caras da história do futebol brasileiro para um zagueiro. Supera, por exemplo, o que o próprio Flamengo pagou no Léo Ortiz, que hoje é titular. Clubes não fazem esse tipo de aposta estratosférica para ter um jogador aquecendo o banco. É um investimento no mesmo patamar de caras que chegam para resolver problemas, para liderar setores, não para ser uma pólice de seguro, por mais valiosa que seja. O fato do diretor de futebol, o José Botto, já conhecê-lo e ter bancado a vinda dele, para mim indica uma confiança absoluta no rendimento imediato dele como peça fundamental.
Desculpa, mas esse argumento financeiro, com todo respeito, não se sustenta na prática do Flamengo de hoje. A lógica de um superclube que entra em tudo para ser campeão é outra. O custo de não ter um substituto à altura e, sei lá, por uma lesão perder uma semifinal de Libertadores, esse custo é infinitamente maior do que 10 milhões de euros. O que o Flamengo está comprando com essa grana não é um titular. É a paz de espírito, é a garantia de que a máquina não vai parar. O valor é um reflexo de um mercado inflacionado e da necessidade de ter um elenco onde o reserva imediato precisa ter nível de titular. É esse o patamar que o Flamengo busca. O investimento é para garantir que quando o Léo Pereira ou o Léo Ortiz não puderem jogar, o substituto seja o Vitão e não um jogador que comprometa a estrutura. O preço é pela manutenção da excelência. Isso sim é um retorno imediato. Mas essa lógica se aplicaria a um bom zagueiro de 5, talvez 6 milhões de euros. Quando você dobra esse valor, você muda o status da contratação. Você não paga um prêmio tão alto por um plano B, você paga por um plano A. A mensagem para o elenco é clara: chegou um jogador para disputar de igual para igual. Eu discordo veementemente. O mercado para zagueiros de alto nível, com experiência na Europa e em idade de revenda, é esse. Não tem pechincha. O Flamengo pagou o preço de mercado por um jogador que sim, pode vir a ser titular, mas que chega para preencher uma lacuna estratégica. A mensagem para o vestiário não é de ameaça, mas de fortalecimento. É dizer, agora a gente não tem ponto fraco. Isso eleva o nível de todo mundo. É a competição interna no seu nível mais alto. O que me leva a outro ponto. O contexto de performance e liderança dele. O material é enfático, diz que ele deu a cara e garantiu que o time não cairia na crise do Inter. Ele foi um líder técnico e moral num dos ambientes de maior pressão do futebol brasileiro, né? Essa maturidade, essa força mental é exatamente o que se precisa para ser titular no Flamengo desde o primeiro dia. A fonte destaca que ele trazia tranquilidade ao sistema defensivo. Isso não é a descrição de um jogador de composição, é a descrição de um pilar, de alguém que organiza o setor. Ele não é um jovem que precisa de tempo, é um cara de 25 anos, no auge, pronto para ser referência. E aí é que mora um perigo na sua análise, eu acho. Uma coisa é ser um líder incontestável num time que luta na parte de baixo da tabela. Outra, completamente diferente, é chegar num vestiário, recheado de estrelas, campeão, com uma dupla de zaga como Léo Pereira e Léo Ortiz, que já tem o respeito do grupo. A pressão é de outra natureza. Não é a pressão de evitar o desastre, é a pressão de manter a perfeição. A liderança dele no Inter não se transfere automaticamente. Ele precisa conquistar esse espaço e isso leva tempo. É natural e até mais inteligente que ele comece como uma opção, provando seu valor nos treinos, sem o fardo de ser a contratação de 65 milhões que tem que resolver tudo no primeiro minuto. Mas espera aí, essa lógica de que ele precisa conquistar o espaço ignora que o Flamengo o contratou justamente porque ele já provou ter o nível. A conquista do espaço aconteceu lá no Beira-Rio, sob a maior pressão possível. O Flamengo não foi buscar um aspirante, foi buscar uma certeza. E essa certeza é o que a diretoria quer em campo, até para evitar a acomodação. Ele foi trazido para sacudir as estruturas, não para sentar e esperar uma chance. Mas sacudir as estruturas pode gerar atritos. Num ambiente como o do Flamengo, a gestão de egos é fundamental. Impor um jogador como titular por causa do preço pode desestabilizar um setor que funciona bem. Deixá-lo brigar pela posição de forma meritocrática é o mais saudável. E oportunidades ele vai ter de sobra. Se ele for tão superior assim, a vaga vai ser dele naturalmente. Mas ele não chega com a chave do time no bolso, de jeito nenhum. E essa integração, na minha visão, é acelerada pela versatilidade dele. O fato de ele poder atuar com a mesma qualidade pelos dois lados da zaga não o torna um reserva ideal, torna um titular ainda mais provável. Isso dá para o Filipe Luís uma flexibilidade tática que é ouro. Ele pode formar dupla com qualquer um dos zagueiros. Pensa no estilo de jogo, que exige qualidade na construção. A versatilidade do Vitão não é só sobre tapar buraco, é sobre poder manter o mesmo modelo de jogo. Ele não é uma peça de reposição, ele é um coringa tático. Engraçado você falar isso porque eu vejo essa mesma versatilidade por um ângulo totalmente diferente.
Para Moon, é justamente isso que o coroa como reserva de luxo perfeito. É a definição do papel. Pensa na logística. Se você tem um reserva especialista só na direita e o seu zagueiro esquerdo machuca, você tem um problema. O Vitão, podendo cobrir qualquer ausência com o mesmo nível, otimiza o plantel. Você precisa de uma única peça de reposição de elite para duas posições. O material até cita que no Inter ele jogou pela esquerda da zaga para tentar proteger Bernabé. Isso mostra que ele é um cara taticamente inteligente, que sabe cumprir funções específicas. Esse é, muitas vezes, o papel do jogador que entra durante o jogo ou participa da rotação. Ele é a carta na manga. Mas um técnico não quer ter a melhor carta na manga no banco. Ele quer tê-la em campo desde o início, para evitar os problemas. A capacidade dele de se adaptar o torna o parceiro ideal para quem estiver melhor no momento. Isso não o torna reserva de ambos, o torna titular potencial em qualquer uma das vagas. É a solução, não o step. A solução para a temporada, não para um único jogo. O futebol moderno exige isso. O conceito de titular absoluto que joga 60 partidas no ano está morrendo. O que se tem são jogadores de status titular, e o Vitão certamente é um deles. Mas isso significa que ele vai revezar. Seu papel é ser a terceira peça de uma engrenagem de 3 zagueiros de altíssimo nível, e nesse trio ele começa como desafiante. Olha, no fim das contas, eu reafirmo minha posição. Os fatos são teimosos. O investimento de 65 milhões, um contrato de 5 anos, liderança forjada na crise e qualidade de seleção. Para mim, é inconcebível que um clube com a ambição do Flamengo faça um gasto desses num jogador no auge para ele ser uma opção secundária. Tratá-lo como reforço para compor elenco é subestimar e muito a intenção por trás de uma contratação desse porte. Ele foi trazido para jogar. Ponto. Olha, eu estava pensando em ir naquele restaurante novo que abriu perto do parque. Parece que eles têm umas opções vegetarianas bem interessantes por lá. E eu concluo que a qualidade dele é, de fato, o ponto em que a gente concorda. Mas o papel inicial dele está perfeitamente alinhado à estratégia mais moderna e inteligente dos grandes clubes. Construir elencos, não só times de 11. Ele chega para elevar a competição interna a um nível quase sufocante e para garantir que o Flamengo se mantenha no topo em todas as frentes. E isso, por si só, já justifica cada centavo. A chegada dele não é para ocupar uma vaga, é para fortalecer uma dinastia. Ele é a prova de que, para o Flamengo de hoje, o banco de reservas precisa ser tão poderoso quanto o time que entra em campo. O que fica claro, e nisso a gente concorda, é que a contratação do Vitão é um movimento de força, assim, avassalador do Flamengo. Qualifica o setor defensivo a um patamar que a gente raramente vê no futebol sul-americano. A nossa discussão só demonstra que existem argumentos muito sólidos, todos baseados no material, para as duas perspectivas. Exatamente. Se ele vai ser o titular imediato ou essa peça de rotação de luxo, é uma resposta que só o tempo e as escolhas do Felipe Luiz vão poder dar. O que a nossa análise permite afirmar hoje é que a natureza estratégica dessa contratação é rica e aberta a essa fascinante duplicidade de interpretações.